Você está preparado para o fim dos NFTs? E se eu te dissesse que os jogos Play to Earn, conhecidos como GameFi, é uma bolha e está prestes a explodir? Você já deve ter ouvido falar de uma bolha chamada bolha.com. Se você não sabe, fica nesse vídeo que eu irei explicar o que aconteceu na década de 90 até os anos 2000. A crise financeira que abalou não apenas os Estados Unidos, mas o mundo. Você que está aí pensando em largar o emprego ou até mesmo em colocar uma grana muito alta investindo em jogos que te prometem muito dinheiro, saiba que esse mundo não é o mundo da Disney e você precisa estar ciente dos riscos que isso pode trazer. Fica comigo até o final que a gente vai entender um pouco melhor como se prevenir contra essa bolha que pode estourar. De acordo com pesquisas financeiras realizadas com base no estudo da bolha.com, vou destrinchar para vocês esta crise que tanto nos abalou e podemos talvez assim prever o que está por vir. No vídeo de hoje a gente vai falar o que foi a bolha.com, como identificar uma bolha, os efeitos que ela pode causar e o que fazer para não sofrer tamanha consequência do estouro dela. Bora pro vídeo. Uma bolha financeira ocorre quando um determinado ativo financeiro passa a ser cotado em um preço irreal. Isso foi o que aconteceu com a bolha da internet, ou conhecida também como bolha.com. Ela ocorreu no final da década de 1990 nos Estados Unidos, trouxe consequências desastrosas para o país, levando inclusive à falência de muitas empresas. Foi um movimento especulativo nas ações de empresas baseadas em negócios de internet. Essa especulação econômica cresceu ao longo da década de 1990 e culminou com o estouro da bolha em 10 de março de 2000. Sem tempo para uma recuperação econômica, houve o fatídico dia em que o mundo parou para ver Nova York desabar. – 11 de setembro de 2001. A Bolsa de Nova York fechou, o que não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial, e nos 3 dias seguintes aos atentados, o governo dos Estados Unidos injetou 300 bilhões de dólares no mercado financeiro para tentar evitar uma crise. Nos meses seguintes, Nova York ganhou 20 bilhões para obras de reconstrução, mas a economia continuava paralisada. Ninguém queria investir em absolutamente nada. O medo reinou. No início da década de 1990, a internet passou a se popularizar, deixando de ser um domínio exclusivo de universidades e governos. Além disso, uma demanda crescente por computadores reduziu o preço desse produto, estimulando ainda mais o desenvolvimento de empresas.com. Logo começaram a surgir diversas empresas na área, muitas delas movidas pela ganância de ganhar dinheiro rápido e fácil. Inclusive, muitos abriram capital sem ao menos existir, sim. Eram apenas um mero site de um cara de uma garagem que jamais vendeu ou criou absolutamente nada. Era só um website. Opa! Isso parece que me soa familiar. A bolha se alimentava de especulação, financiamentos privados e excesso de confiança no crescimento do setor. O preço de várias ações no setor disparava logo no lançamento, chamado IPO, chegando a valorizar mais de 600% em um único dia. Peraí, agora foi coincidência demais. Em 2020, o mundo parou por conta do Covid, o que mudou drasticamente a maneira como vivemos desde então. Pessoas não tinham mais empregos, não conseguiam colocar comida sobre a mesa, pessoas desesperadas na rua por oportunidades que não existiam. E para aqueles que não perderam seus empregos, passaram a ter que trabalhar de casa. O famoso home office, que já existia, passou a ser algo padrão, e as consequências dele impactaram diretamente as GameFis. Pessoas trabalhando de casa, mas a crise econômica é a combinação perfeita para o boom dos jogos Play to Earn. Com crescimento de 19% em comparação ao ano anterior, de 2019, a indústria de jogos rendeu mais de 174 bilhões de dólares e se tornou mais lucrativa que as indústrias do cinema global
e de esportes dos Estados Unidos combinadas, segundo pesquisa feita pelo Instituto New Zoo. Um fun fact é que eu coloquei no Google Trends global, só por curiosidade, as 3 palavras NFT, SP500 e Nasdaq, que seriam essas últimas 2 aí os principais índices econômicos do mundo. E o resultado me surpreendeu. Vamos falar das 5 fases de uma bolha financeira. Primeira fase, conhecida como deslocamento, é o início da bolha. As pessoas que conhecem um pouco mais sobre o ativo começam a alocar recursos esperando uma valorização forte. Neste primeiro momento, a valorização é mais modesta. Segunda fase seria o boom. Neste momento, a valorização começa a se tornar mais forte e investidores mais experientes também aportam nos ativos. O ativo vai ganhando mais atenção, inclusive de imprensa, tá? Alimentando a atração dos investidores e o sentimento de que, se não colocar dinheiro, vai perder uma grande oportunidade. Terceira fase de uma bolha, chamada euforia. Nessa fase, há uma sensação generalizada de otimismo em relação ao ativo e os preços disparam. A maior parte das pessoas sequer questiona a solidez por trás do seu investimento. Quarta fase nós chamamos de lucro. Quem vende no auge dos preços consegue ganhar muito dinheiro. O problema é que pouquíssimas pessoas conseguem perceber os primeiros sinais da bolha e entender que é hora de começar a vender antes que ela estoure. A maioria segue para a quinta e última fase, a fase do pânico. Ao perceber o dinheiro começando a ir embora, outros correm para também vender seus ativos e os preços despencam ainda mais rápido do que subiram. A maioria dos investidores acabam com um prejuízo enorme. E aí, jovem Padawan, se identificou com algum dessas fases? Um dos aspectos de uma bolha é quando o número da oferta é extremamente maior que o número da demanda. O que eu, como streamer, inclusive, vou deixar aqui embaixo, né, na descrição para você me seguir na roxinha, eu recebo muito, mas muito, todos os dias, jogos novos que meus viewers vêm trazendo para mim. E isso se deve ao crescimento enorme que houve, né, do Axie Infinity, fazendo com que outros desenvolvedores também passem a abrir os olhos e olhar para esse mar azul que são os jogos de NFTs. Voltando à bolha de 2000. Os investidores e empresários estavam muito otimistas com o setor .com. Inclusive a fusão entre a UOL e o Time Warner foi considerada por muitos especialistas na época como o maior e mais caro negócio da história. Contudo, um pouco depois se transformou num dos maiores fiascos do mundo financeiro. O efeito de uma bolha estourando pode ser devastador. Mas, Ibra, o que é que faz uma bolha estourar, hein? Diversos fatores podem se tornar o alfinete para que essa bolha exploda. Como, por exemplo, uma nova crise econômica, tentativa de regulamentação do setor da criptomoeda, pelo governo, oferta e demanda, como já disse, e uma centralização de poder vindo de uma determinada empresa. O que sabemos das consequências das crises nos últimos 30 anos é que com ela vem um grande aumento tecnológico, um grande crescimento econômico logo após de uma crise, porém, ao mesmo tempo, temos também um grande crescimento da desigualdade, pois uma minoria sai beneficiada e a maioria perde dinheiro. Um exemplo que veio rápido aqui na minha cabeça foi a Amazon, que estava presente como sendo uma das empresas que viveu e fez parte da bolha.com. E hoje, ela domina o mundo. O meu intuito aqui não é de forma alguma tentar convencê-lo de não investir em GameFi. Até porque eu trabalho com isso, eu invisto e eu acredito muito nessa revolução financeira que está acontecendo com o mundo através das criptomoedas. Porém, eu como investidor e criador de conteúdo, não posso deixar de falar dos riscos que estamos correndo. E que muita gente, por conta da euforia, do FOMO e da ganância, ficam cegos e acabam esquecendo que eles existem. Diversificação é a chave e sempre será a melhor forma de investirmos. Você provavelmente já está cansado de ouvir aquela famosa frase que sempre diz:
Nunca coloque todos os seus ovos em uma única cesta. Deixe uma porcentagem pré-definida para os jogos de NFTs, criptomoedas, renda variável. Bom, você já pegou a ideia, né? Outra maneira para você se prevenir contra esse estouro de uma bolha, avalie muito bem o seu investimento. Quem é que está por trás do projeto? Será que esse projeto é sustentável? Quanto tempo esse projeto vai durar? Eu estou entrando porque os meus amigos, youtubers e streamers estão entrando? Ou eu de fato estudei e vou colocar a grana com consciência no projeto? Essas são algumas perguntas que devemos fazer antes de começarmos a investir. Por exemplo, você já ouviu falar nessa palavra tokenomics? Se você nunca ouviu, fica tranquilo que o papai aqui te explica, tá? O termo é formado pelo par de duas palavras, a token e a palavra economia. Portanto, a palavra tokenomics basicamente aponta para a economia de um token criptográfico. Independente de qual tipo seja o seu investimento, você deve estudar o tokenomics. Promete que você vai estudar? Promete mesmo? Fechou então. Para concluir o nosso pensamento, eu vou deixar uma frase de reflexão que diz o seguinte: quem está dentro da garrafa não consegue ver o rótulo. Por fim, o meu último desejo é que você não se fira quando a bolha explodir. Meu nome é Ibrahim Ali, eu fico muito contente que você tenha chegado até aqui. Deixe nos comentários aqui a sua opinião sobre esse mundo de GameFi, NFT, criptomoeda. E aí, você acha que a gente está dentro de uma bolha? Você acha que não? Faça um resumo para mim, no mínimo 5 linhas, tá bom? Brincadeiras à parte, me siga também nas outras redes sociais. Eu tô ao vivo na Roxinha de terça a sábado às 15 horas e eu produzo bastante conteúdo também no Instagram e Twitter. Falando em Twitter, essa semana o Giro, o co-founder do Axie Infinity, começou a me seguir, tá bom? Um beijo pra você, tá? Invejosa. Bom, se você não deixou o like nesse vídeo, por favor, deixa o like nesse vídeo, se inscreve nesse canal se você gosta desse conteúdo de investimento, bolsa de valores, criptomoeda, NFT games. Fica por aqui, ativa o sininho, vai, que você já sabe onde a gente vai se encontrar, né? A gente se encontra num próximo vídeo. Cruze, cruze, cruze. Tchau.